crime em Arganil girava em torno dos tornozelos de João enquanto ele varria a calçada em frente ao café central. O sol da manhã, geralmente uma presença reconfortante, parecia opressivo hoje, espelhando o mal-estar que se instalara sobre a cidade. Um crime, uma violação do ritmo tranquilo de suas vidas, havia quebrado a paz. João era um homem sábio e conhecia profundamente a comunidade de Arganil, compartilhando os segredos e histórias das pessoas que frequentavam seu café. Isabel, a jovem noiva recentemente casada com Manuel, foi encontrada sem vida em seu jardim, as roseiras agarradas em suas mãos pálidas. Joaquim, o farmacêutico, um homem meticuloso em sua aparência e em dispensar remédios, estava tenso de preocupação ao chegar à cena convocado por Manuel. As autoridades ficaram perplexas. Não havia sinais de entrada forçada, nenhuma luta, nenhum motivo óbvio. Apenas Isabel, deitada entre suas rosas perfumadas, seu espírito brilhante extinto. E então havia António. António, o carpinteiro, um homem cujas mãos eram hábeis em moldar madeira, mas cujos olhos tinham uma escuridão que perturbava João. O crime de Arganil estava prestes a ser reescrito, manchado com a tinta da suspeita e do medo. Os dias se transformaram em semanas. O choque inicial se transformou em um mal-estar latente. O café, geralmente agitado com fofocas e discussões animadas, estava subjugado. As pessoas falavam em tons baixos, lançando olhares de soslaio, suas palavras cheias de suspeita. João observava a todos. Viu a tristeza nos olhos de Manuel, uma tristeza tão profunda que parecia esvaziá-lo por dentro. Viu o olhar assombrado de Joaquim, o cansaço se infiltrando em seus movimentos. E viu António trabalhando diligentemente em sua oficina, o martelar rítmico uma trilha sonora constante e inquietante para o desespero da cidade. Numa tarde escaldante, António entrou no café central. Pediu vinho tinto e sentou-se sozinho, a bebericar. António murmurou, sua voz grossa de emoção. Não era para ser assim. Eu só queria que ela me notasse. O coração de João batia forte. Seria uma confissão. Ele se esforçou para ouvir mais atentamente, mas António ficou em silêncio, perdido em seus próprios pensamentos sombrios. Juntos, eles começaram a observar António mais de perto. Eles notaram que ele frequentemente visitava a igreja ao anoitecer, permanecendo por longos períodos. Joaquim, usando sua posição como um membro confiável da comunidade, questionou discretamente o Padre Miguel. O Padre Miguel revelou que António vinha frequentando a confissão com frequência, atormentado pela culpa e pelo remorso. No entanto, a santidade do confessionário o impediu de divulgar quaisquer detalhes. A investigação deles estagnou. Os dias viraram semanas e as autoridades não pareciam mais perto de resolver o crime. A poeira de Arganil continuou a girar, carregando consigo as acusações não ditas e o peso pesado das perguntas sem resposta. João, enquanto varria o café, encontrou um pingente de prata em forma de rosa nas sombras perto da entrada dos fundos, reconhecendo-o como pertencente a Isabel, que sempre usava uma pulseira de pingente dada por Manuel. João examinou o amuleto de perto. Estava manchado e arranhado, como se tivesse sido enterrado. Ele sentiu uma onda de adrenalina. Essa poderia ser a pausa que eles precisavam. Ele mostrou o amuleto a Joaquim. O farmacêutico analisou-o cuidadosamente e encontrou vestígios de terra agarrados ao metal. A terra, concluiu ele, era exclusiva do jardim de Isabel, o pedaço específico onde ela foi encontrada morta. João e Joaquim sabiam que tinham que ser cautelosos. Não podiam arriscar confrontar António diretamente. Decidiram plantar o amuleto onde as autoridades certamente o encontrariam, perto da oficina de António. Na manhã seguinte, a polícia chegou. Eles revistaram a oficina de António e, como planejado, encontraram o pingente de rosa de prata. António foi levado sob custódia. Durante o interrogatório, António inicialmente negou qualquer envolvimento na morte de Isabel. Mas confrontado com as evidências, o amuleto de prata e a análise do solo, ele finalmente cedeu e confessou. Ele não pretendia matá-la, soluçou. Ele tinha ido ao jardim dela naquele dia para confessar seus sentimentos, esperando contra todas as esperanças que ela pudesse retribuir. Ela o rejeitou gentilmente, ela era casada e feliz. Aflito e cego pela raiva e pelo ciúme, ele discutiu com ela. No calor do momento, ele a empurrou e ela caiu, batendo a cabeça em uma pedra. Em pânico, ele fugiu, enterrando o feitiço em sua culpa e desespero. A verdade, como o sol rompendo as nuvens, iluminou a escuridão que havia tomado conta de Arganil. Arganil gradualmente começou a se curar. A
poeira ainda pairava, mas o peso do medo havia diminuído. O café voltou a ser animado com conversas, porém a memória de Isabel permanecia como uma corrente silenciosa em suas vidas cotidianas. João continuou a varrer a calçada, o rosto ainda envelhecido, mas os olhos com um brilho de esperança. A fábula de Erganil foi reescrita, mas também era um lembrete. Um lembrete de que mesmo nas cidades mais silenciosas, a escuridão pode espreitar. Um lembrete de que observação, coragem e confiança podem trazer luz às sombras. Um lembrete, mais importante, de que mesmo as feridas mais profundas podem curar, deixando para trás apenas as cicatrizes mais tenues como um testamento da força da comunidade e do poder duradouro da verdade. E que às vezes o vilão pode ser alguém com quem você interage todos os dias, alheio a quem ele realmente é.